Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen jogando xadrez online aqui entre uma mamadeira e outra, entre uma troca de fraldas e outra, jogando contra o mestre nacional General Zod, que é um jogador muito forte de Bullet. Ele tem quase 2.900 de rating de Bullet e o Carlsen, claro, é um dos melhores jogadores do planeta, tem quase 3.200 na plataforma do chess.com. A partida é muito legal e uma curiosidade, eu olhei esse nome, General Zod, vi essa partida e falei, esse nome eu conheço, eu já joguei contra esse cara. E é verdade, olha só, hein, olha só. Aqui, deixa eu colocar em tela cheia para vocês verem, a gente já jogou 3 vezes, galera, partidas rápidas, eu não jogo Bullet nem Blitz, muito raro eu jogar Bullet e Blitz. Em geral eu jogo as partidas de 10+0, né? E nas partidas de 10+0 tá 2-1 pra ele. Significa que eu já ganhei dele e significa mais uma coisa, que se ele ganhar do Carlsen, eu sou o melhor do mundo, eu sou o número 1 do mundo. Olha aí, galera. Então quem gosta de mim, torce pro General Zod nessa partida, porque se o General Zod ganhar, é a prova de que eu sou o número 1 do planeta Terra. Rafa, para de falar besteira, você só ganhou uma partida aí, não quer dizer nada. Bora dar uma olhada nessa partida aqui do General Zod contra o Carlsen, que começa com o peão do rei E4. E aqui, cavalo C6, a defesa Neizovic, jogada pelo Magnus Carlsen, não é uma abertura muito comum, né? Então o Carlsen ele sempre faz isso, ele busca sair das linhas mais conhecidas. Cavalo vem para C3 e aqui E5 virou aqui uma abertura vienense. E agora temos o lance G3 aqui, também é muito jogado essa variante aqui, hein? Bispo C4, bispo C5, dama G4 e tem que conhecer essa linha aqui para jogar o melhor lance Rei F8, né? O xadrez moderno, olha aí, com equilíbrio, né? Muito louca essa abertura aqui, eu já joguei acho que umas 20 vezes essa posição aqui de pretas. Devo ter ganho nessa variante aqui metade, perdido metade, né? É bem equilibrado mesmo. Mas o General Zod joga aqui com G3 e não com bispo C4. E o Magnus Carlsen decide também fazer o fianqueto. Os bispos são desenvolvidos e todo mundo agora quer tirar o cavalo e colocar o rei em segurança. E eles fazem isso na casa na casa à frente do rei e não necessariamente aqui nessas casas, tá? Para dar mobilidade para os peões aqui da coluna F. Muito bem, a partida segue com Rock, por enquanto o Magnus Carlsen está meio que imitando o General Zod, D3, D6, bispo E3, só falta jogar bispo E6 aqui. O Magnus Carlsen fala, chega disso, se rasga já diretamente aqui um F5, quebrando finalmente a simetria da posição. E o General Zod busca a simetria, tá rezando pro Carlsen jogar aqui um bispo E6 para voltar para a simetria. Afinal de contas, a simetria favorece as brancas, que tem o primeiro lance, né? Uma hora a simetria dá ruim e a favor de quem começou primeiro, né? Então, calma lá. O Carlsen sabe disso, vai para as trocas, segue com mais trocas, deixa esse peão isolado. No entanto, aqui existe uma fraqueza nas casas claras que o Carlsen tem que tomar cuidado. Magnus segue com o lance cavalo em E5, muito bem, melhora aqui a posição do cavalo. E bispo D4 foi jogado, lutando pelas casas escuras. Magnus joga o lance C6, dá liberdade para a dama poder jogar. Ao mesmo tempo, a dama B6 não é possível agora, mas pode ser possível no futuro. E o General Zod joga o lance cavalo de C em E2, sai da frente do peão de C, vai levando peças para a ala do rei. Magnus Carlsen expande na ala da dama com o lance B5 e temos agora o lance H3 preparando o que? Uma expansão, será? Na ala do rei? Magnus segue apostando na ala da dama com A5 e agora A3 tenta parar um pouquinho essa expansão. E o Carlsen também aproveita para jogar um H6. Ficou meio simétrica aqui. Pelo menos essas duas colunas aqui estão simétricas, né? A partida seguiu com B3 e agora Rei H7 foi jogado pelo Magnus Carlsen. E o General Zod traz a torre para o jogo. Detalhe, os caras estão no lance 17 e eles não gastaram nem 13, 14 segundos aqui cada um, né? Então a média por lance está menor do que 1 segundo por lance numa partida que não é fácil, numa posição que já é caótica de meio jogo e os caras estão jogando com uma precisão bem alta. Obviamente não estão fazendo o fino do fino, mas estão com uma precisão bem alta. A barrinha fica aqui, ó, meio ponto para um, meio ponto para outro. Quer dizer, ninguém errou até agora. Só uma imprecisão aqui, outra ali, né?
B4 foi jogado pelo Magnus Carlsen, tentando quebrar a estrutura de peões na ala da dama. Temos trocas e dama D2, desenvolve a dama, conecta as torres, ganha um tempo para cima do peão. Magnus ganha um tempo para cima do bispo defendendo o peão, e quando o bispo recua, torre vem para casa de A6, dando suporte para o peão, que é a base da cadeia de peões, que é, naturalmente, um alvo aqui na posição. General Zod vem com golpes ameaças táticas, faz o lance torre de 100 D1, dando mais utilidade para essa torre que estava escondida aqui atrás do peão, e esse lance já traz uma ameaça direta, que é o lance bispo por peão, uma vez que essa torre não está defendendo a dama e a dama está atacada duas vezes. Carlsen tem que fazer algo em relação a isso, segue com o lance dama em E8, resolvendo o problema. Bispo por peão já não funciona mais, porque a dama saiu da coluna D e a torre continua fazendo seu papel defensivo. Muito bem, Carlsen escapou de uma boa. Rei H1 foi jogado e o Carlsen segue agora com o lance G5 atacando o cavalo. O cavalo centraliza e agora as torres aqui se encaram. Magnus Carlsen segue trocando as torres, segue trocando também o cavalo. E aqui dama toma foi a opção do General Zod. O Carlsen finalmente consegue desenvolver o bispo. Notem a harmonia aqui, a cooperação entre todas as peças. Muito bonito. E agora a dama está atacada. A dama volta para a casa de D2 e o Carlsen segue com dama em H5, trazendo um pouco de suporte aqui na ala do rei. Poderia começar a existir alguns temas táticos. Magnus Carlsen também com isso traz um contra-jogo. O lance é interessante, mas não é o melhor. Torre A2 teria sido um pouquinho melhor, mas é uma ideia que vai rolar daqui a pouco. O General Zod faz a proteção do peão de H3 com o cavalo, fica bem defensivo e o Carlsen volta a dama para G6. Muito bem, coloca a pressão no peão central. No entanto, esse peão, no momento, está garantido. Dama em E2 foi jogado. O Carlsen agora, nesse momento, vai para o lance torre A2. 27 segundos tem o Carlsen. 36 segundos o General Zod jogou mais rápido do que o Carlsen, hein? E o General segue agora com o lance G4, um erro, sem desconfiar do que o Magnus Carlsen estava fazendo. G4 coloca tudo por água abaixo, vejam que um deslize pode ser fatal, né, nesse nível de jogo. Dama D1 aqui saindo da mira da torre teria sido mais resistente, trazendo um contra-jogo aqui também na coluna D. Mas é assim mesmo, com o tempo caindo, o General jogou um G4 e agora o Carlsen não perdoa. Bispo por peão foi jogado, elimina um peão, coloca pressão no outro peão. São dois ataques contra uma defesa muito poderosa que é a dama, ou seja, não está defendido esse peão. E também esses peões aqui agora vão avançar, hein? Esses dois aqui contra um. Pode virar um peão passado. Dama em E1 foi jogado, saindo aqui, ameaçando o bispo. Mas agora o Carlsen captura mais um peão. Torre por peão foi jogado. Esse peão acabou de ser promovido para peão passado. Perigoso demais. General Zod tenta sobreviver com o lance cavalo em E2. Bispo C4 foi jogado. Colocando uma cravada, dois ataques. E agora torre F2 sai da mira do bispo, traz a defesa para o cavalo. Mas o Carlsen agora joga cavalo D3. Quando a posição desmorona, ela desmorona com força, né? E agora a posição do General Zod realmente vai desmoronando assim de uma forma violenta e rápida. Ele tenta confundir o Carlsen com o lance cavalo em F4. No entanto, o cavalo por torre aqui foi jogado. Por quê? Cavalo por dama tá caindo a dama dele também, ainda assim deve ser bom, mas cavalo por torre vem com cheque e, portanto, não dá tempo de capturar a dama. O cavalo precisa ser capturado, o bispo toma e agora sobrou quem? Este cavalo sendo capturado, uma lavada, né? Vai ficando vergonhoso continuar jogando, mas bullet é bullet, a galera segue jogando porque tudo pode acontecer. Magnus segue colocando uma pressão violenta, cara. Como é que faz? Agora vai cair mais peça. Dama C1 foi jogada e apesar de ser possível agora capturar mais uma peça, Carlsen é Carlsen, né? Ele não procura o melhor lance, ele procura o lance de menor risco. Dama Macedônia jogado. O ponto todo é que se dama por F4 tentando algum tipo de contra-jogo, o Magnus Carlsen tem aqui torre por F2, já é o suficiente, protegendo o rei aqui dos cheques. Não teria um cheque de dama, poderia tentar esse cheque aqui de bispo. Rafa, você pendurou, você perdeu a dama, né? Calma lá, não é bem assim porque a dama também está atacada e ela não consegue vir dar cheque aqui, né? Então, por exemplo, de bispo toma a dama, a torre toma e o Carlsen tem uma vitória fácil aqui com muito material a mais, né?
E por isso a partida seguiu com o lance dama, toma e torre toma. O Carlsen simplificou, tem uma torre a mais, tem peão passado, tem bispo atacado, tem a galera subindo. A posição vai entrando em colapso, bispo em E4 com cheque, o Carlsen não tinha visto isso. Pendurou. Calma, rei G8 foi jogado, bispo por C2. E agora a vantagem do material, a vantagem material do Carlsen são apenas 2 peões, será? 3 peões, bispo por E5, mas não são 3 peões quaisquer, são 3 peões passados e conectados. A vantagem continua sendo absurda. Rei G2, B3 dispara o peão, bispo escapa, bispo cheque ganha velocidade, sai da frente do peão, rei F1, C4, o rei tenta chegar, mas o peão dispara muito rapidamente, não tem como parar, e aqui nessa posição, apesar de ser possível simplesmente capturar, o Carlsen tem uma ideia melhor. Bispo em E4 aqui com cheque, mesmo com pouco tempo no relógio, isso não passa pelo Magnus Carlsen. E agora, depois de rei toma, o rei ficou longe demais para parar aqui a promoção do peão e o bispo também nada pode fazer. Por isso a dama vai voltar para o jogo. Rafa, tá vergonhoso ele continuar jogando aqui. Mas é isso, o Carlsen tem 14 segundos, o cara continua tentando, ele vai tentar afogar o rei agora, né? Por isso ele começa a entregar o material, torcendo para o Magnus Carlsen afogar. Ó, tudo que ele está fazendo aí é entregando todo o material. Mas o Carlsen faz aqui essa fortalezinha, para esse peão, segue promovendo, afinal de contas o rei ainda vai ter 2 casas disponíveis aqui. Então o Magnus Carlsen promove e depois de rei A4, aqui simples, aqui cuidado, hein, se jogar um rei por peão aqui, não, ainda dá, hein, porque ainda tem uma casa aqui. Mas o Magnus Carlsen finaliza com checkmate. Bela partida aqui de Bullet, galera, contra o General Zod. Vamos dar uma olhada aqui na precisão, deve ter sido alta, hein? Eu acho que uns 85.9, né? Que Bullet é uma precisão alta isso. E aqui a gente vê o computador classifica alguns lances como erro, mas a gente vê que no começo esses erros não foram fatais, né? Foram tipo imprecisões ou errinhos que não comprometeriam a partida. Os erros mais críticos aconteceram já nessa parte de meio jogo, entrando no final do jogo, mostrando que o Carlsen, em geral, tem uma consistência maior e é por isso que ele ganha com mais frequência, né? Porque no xadrez é isso, é a consistência de longo prazo é o que dá a qualidade do jogador. Todo jogador pode fazer partida genial, todos nós podemos fazer uma partida de 97% de precisão, com sacrifício, com lance brilhante, é possível para todos. O que vai diferenciar o rating ou o nível do jogador é com que frequência, né, aquele jogador consegue manter uma consistência ali de bons lances. Muito bem, galera, e o Magnus Carlsen é o jogador mais consistente, talvez, da história. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!